naquela casa ali eu vou pagar o salário. Qual é o salário? O sustento do dia, comida, bebida. Você percebe claramente ali que Jesus não nos incentivou a receber dinheiro em troca. Exatamente porque para a igreja que estava nascendo não confiar naquilo que o dinheiro pode fazer. Aí ele fala uma coisa tremenda, que tem até uma mensagem do apóstolo Luiz Emílio, que é o tema. Ele diz assim, olha, de fato a seara é grande. Rogai ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros. Hoje, o que a maioria das igrejas faz? Rogai ao Senhor da seara, para que traga mais dinheiro. Aí o apóstolo Luiz Emílio, ele prega assim, né? Clamai por ceifeiro e não por dinheiro. Porque é o ser humano cheio do Espírito Santo de Deus, com os dons que Deus deu, que vai fazer a obra dele. Né? Dom de cura, dom de profecia, né? Dom de línguas e interpretação, dom de evangelista, dom da fé, que tem até um tipo de fé que é o dom. Alguns teólogos falam que é a capacidade como é que se diz? De criar coisas, tipo assim. É muito raro, uma pessoa está com uma perna, ele está sem uma perna, ele tem tamanha fé que ele consegue ter capacidade de mover o coração de Deus para que uma perna nova seja restaurada. Quer dizer, é muito raro que eu, lendo algumas vezes, né, tive a oportunidade de saber que isso aconteceu na história da igreja de forma muito rara. Né? Então, é ceifeiros cheios do Espírito Santo que iria fazer a obra de Deus crescer, não o dinheiro. Né? Então, por isso que você consegue entender. Aí, alguns, vamos abrir em Lucas de novo, né? Continuar, capítulo 22. Aí alguns, para justificar a confiança no dinheiro, lê Lucas 22, versículo 35 ao 38. Lucas capítulo 22, versículo 35 ao 38. Aí alguns, para justificar a confiança no dinheiro, diz assim: e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Aqui está explicando o que eu já havia explicado. A confiança 100% naquilo que Deus pode fazer. Responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a. Ele manda levar a bolsa. Agora ele manda pegar a bolsa com dinheiro. Como também o alforje. E o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Porque com essa afirmativa aqui dos apóstolos, eis aqui 2 espadas, que eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Agora vocês vão ter que pegar a bolsa de dinheiro, agora vocês vão ter que pegar o alforje, agora vocês vão ter que pegar espadas, isso é uma forma metáfora, porque o que tiver que se cumprir de mim, agora vai se cumprir. Aí eles falam assim, não, mas está vendo? Ia chegar um tempo em que a igreja tem que confiar no dinheiro. Não, o que o texto está falando ali é que ia chegar um momento que Jesus ia ser preso. Ao Jesus ser preso, o que iria acontecer? Os discípulos iam ser perseguidos. Então, não está falando de evangelismo. Não está falando de fuga. De fuga. Vocês vão fugir. Vocês vão ter que fugir. Como vocês não vão estar fazendo nesse período o ministério, ganhando almas, tanto que quando Jesus ressuscita, o que Jesus tem que fazer?
Jesus teve que juntar todo mundo, porque cada um foi para os seus afazeres. Eles pararam de evangelizar. Eles pararam, então eles tiveram que voltar a confiar no dinheiro. Porque para fazer a obra do seu braço, você vai confiar no dinheiro. Para fazer a obra de Deus, você vai confiar em Deus. Que o que Jesus fala para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Gente, existem textos, mas textos fartos. Jesus tentando desconstruir isso que aconteceu com a igreja dele na face da terra. E aí, o que ele diz ali? Vai chegar essa hora que vocês vão precisar. Mas quando Jesus ressuscita e começa a juntar todo mundo, você vai ver claramente pelos textos de Atos dos apóstolos que em nenhum momento, né, eles voltam a falar no dinheiro para fazer a obra missionária ou para fazer o reino de Deus crescer. Tanto que eles dividem o que se coloca aos pés dos apóstolos. Tanto que João não tinha nenhuma moeda para curar aquele enfermo. Né? Você vai ver isso em todo o livro de Atos. Por quê? Porque eles eram perseguidos também. Eles não tinham, muitos eram confiscados os seus bens. Né? Então, a igreja primitiva precisava nascer com aquele sentimento de 100% de dependência de Deus, de 100% de dependência do Espírito Santo. Amém. Ah, mas se eu estiver precisando de alguma coisa, o que a Bíblia diz? Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha. Mas o foco não é você pedir. O foco é mais você agradecer. Então, no momento, né, a igreja está lotada, né, tem mais de 100 pessoas aqui, não tem cadeia, não tem isso, Pai. O reino é teu. O Senhor sabe o que a gente está precisando. Se for a tua vontade que tenhamos mais cadeira, seja feita a tua vontade, for do assunto. Aí, toca no coração do irmão mais abastado da igreja. Aí, de repente, chega assim, pô, eu tenho aqui, sabe, sem cadeira, não sei por que, eu estava quieto. Aí, o cavaleiro, mão de vaca. Entendeu? Aqui cantando difícil. E, rapaz, não sei por que eu estava incomodado, suando frio, sabe? Aquela coisa toda. Não consegui dormir. E, de repente, Deus vai e faz isso acontecer. Já são quase 11 horas, né? Falta 20. Então, tá vendo? O texto é esse. Olha, não há o que inventar dentro dos textos. Porque existe uma regra na hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar textos. São as inúmeras regras que se tem para interpretar textos. São mais de 20 regras, se eu não me engano. Diz assim: aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, ninguém pode dizê-la com certeza. Então, se existe um texto que aparentemente diz algo, mas ela não é tão clara, não caia na tentação de passar por como se fosse verdade. É igual o texto de Deuteronômio, futuramente a gente vai chegar lá, né? Que diz, venha, dê o seu dito, tudo que deseja a tua alma. É um versículo só que fala sobre isso. As outras versões são completamente diferentes. E ainda que esse versículo estivesse falando isso, será que é para hoje? Será que é para a igreja? Né? Será que não estaria falando apenas do povo judeu? Então tudo isso você tem que contextualizar. Mas o que acontece? Gente, então eu posso dar nome às minhas ofertas. E aí o que aconteceu? A confiança no dinheiro. Né? A confiança no que o dízimo e no que as ofertas podem fazer fez com que a igreja elegesse um outro Deus.
menos Jeová. Por mais que fale em Deus, por mais que ore, por mais que fale em Deus. Mas hoje em dia, a cada 10 pregações, pelo menos 8 ou 9 tem alguma coisa de bênção, de prosperidade, disso. Eu não sou contra, mas essas pregações têm que ser exceções, têm que ser raras. Porque se você for analisar no Novo Testamento, 99% das pregações é falando de coisas espirituais, é falando de céu, da realidade do inferno, é a pregação do Evangelho de Cristo, a grande maioria deles. Deixa eu passar de palmas para poder quebrar um pouquinho de novo. Aleluia. Esse texto nos mostra claramente que a obra de Deus se faz com ceifeiros cheios do poder do Espírito Santo e não com dinheiro. O dinheiro só se torna importante para o reino de Deus quando não damos a ele a importância que não lhe é devida. O dinheiro pode até ser importante, se você não dá a importância devida a ele. Sabe por quê? Porque Deus diz que ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia é clara. Eu, o Senhor, não divido a minha glória com ninguém. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Porque se você ama a sua esposa, você já está dividindo a sua glória. Então você está fora. Se você ama o seu filho mais do que a Deus, você está dividindo a sua glória. Então você está fora. Aí se você fica falando só do que o dinheiro pode fazer, tal, no que suas ofertas, aí você chega aqui e aí começa a chalapar a igreja porque você é infrutífero, porque você não dá dinheiro, você não dá oferta. Gente, você está confiando em quê? Em Deus ou na carteira do crente? Na carteira do crente. O que aconteceu? Aconteceu que os dízimos e oferta ficaram no mesmo patamar da oferta sacrificial de Jesus na cruz. Aí criou-se uma heresia de permissão. Por isso que hoje tem uma dificuldade muito grande. Eu posso estar errado. Eu espero que esteja errado, porque eu orei muito, falando: Deus, tomara que eu esteja errado. Por isso que eu hoje fiquei com uma dificuldade muito grande de acreditar que todas essas igrejas que focam na prosperidade, nos dízimos e nas ofertas, estão indo no processo. Porque diminuíram a importância do sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se tornou pequeno comparado com o que se diz e com o que essa oferta pode fazer. E aí a gente chora. A gente entra em prantos, em lágrimas, por saber dessa triste realidade. Alguém já viveu isso? E aí a gente fala o seguinte: gente, eu nunca quis na minha vida falar mal de Deus no nome de Deus. Todas as vezes que eu passava pela uma igreja, eu ficava olhando, ficava feliz, porque tem uma igreja aberta. Tem uma igreja aberta. Glória a Deus. Tem mais igreja do que bar. Glória a Deus. De uma certa forma, continuo gostando disso, porque, embora muitos estejam focando de forma errada, é muito melhor, de fato, ter igreja aberta do que bares. Mas quando se trata de salvação, fica meio complicado. Aí eu consigo entender o texto de Mateus: surgirão falsos profetas, que se possível fossem enganariam até os escolhidos. Você ia olhar para a cara deles assim, você ia até ver santidade, você ia até ver alguma coisa boa, né? Alguns princípios bons. Mas quando eles introduziram alguma heresia, porque existe heresias que não são de perdição. O apóstolo Pedro fala: há heresia de perdição. Então, se há heresia de perdição, há erros que não são de perdição. Por exemplo, eu não acredito que um batista tradicional, só porque não acredita que os dons cessou, vá para o inferno. Eu não acredito, porque para mim não são erros. São erros teológicos, mas não são erros de perdição. Mas existem. E para mim, um deles é essa teologia da prosperidade que se transformou no Deus da igreja. E aí você vê muitos líderes, além de arrancar a lã, comer carne.
E eu choro. Eu chorei muito hoje, eu fiquei 2 anos chorando muito, subindo muito, chorando muito. Por causa disso. Porque a gente vê distorções bíblicas terríveis acerca disso. No reino de Deus, o fraco é forte, o louco é lúcido, o pequeno é grande e o pouco é muito. Portanto, dar ao dinheiro tamanha importância chama Deus de nada. Dar o dinheiro tamanha importância chama Deus de nada. Porque Deus é a autossuficiência. E aí você olha uma coisa. No Velho Testamento, o rico e o Lázaro, né? O Lázaro foi aquele que era pobre, miserável, tal. Aí você vê uma provável, uma suposta contradição bíblica. E não é contradição, cada texto tem o seu ensinamento, tem o seu foco naquele momento. O salmista fala assim: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. É uma verdade, dentro de um contexto, dentro de uma situação. Aí você vê Lázaro, pobre de maré descido, que comia das migalhas a vida inteira. Quantos anos morreu? 60 anos? Não sei, depois de 60 anos, miserável, pobre. Aí o que é que o texto diz? Quando os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Foi para o Hades. Ou seja, não podemos avaliar ninguém por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Por aquilo que ele é. E aí outros textos que a gente viu, o próprio apóstolo falando: olha, vocês estão discriminando o pobre. Vocês não sabem que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Não é nem no dinheiro. Porque aí tem outro texto que a gente vai chegar lá, que Jesus manda, eu já vi gente pregar sobre isso, que Jesus manda, melhor, que João Batista manda 2 discípulos, quando chegar 11 horas vocês me avisam, tá? Que Jesus manda 2 discípulos perguntar, João Batista manda 2 discípulos perguntar a João Batista assim. A Jesus assim: és tu que esperamos ou esperamos outro? Jesus na mesma hora cura enfermos, ressuscita mortos, limpa os leprosos, né? E aí chega para ele e fala o seguinte: olha, volte para João Batista e diga e fale para ele o que vocês viram agora, que enfermos foram curados, mortos foram ressuscitados, e